Escorpião, há algo no ar esta noite. Não é apenas a lua cheia brilhando no céu escuro. É como se uma porta invisível estivesse a se abrir lentamente, sem fazer barulho, mas mudando tudo ao seu redor. Você sentiu isso? Não sentiu? Nos últimos dias, algo está diferente. Um pressentimento que não vai embora. Um arrepio quando pensa em certa pessoa. Uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Talvez você tenha tido sonhos estranhos. Sonhos que se repetem. Um corredor longo, uma porta entreaberta, alguém chamando seu nome. Ou talvez você acorde às 3 da manhã, sem motivo aparente, com o coração acelerado. Escorpião, isso não é coincidência. Presta atenção. Você também percebeu essas sincronicidades? Encontrar o nome de alguém que você não via há anos. Ouvir uma música antiga exatamente no momento em que estava pensando naquela história que ainda dói. Cruzar com números repetidos no relógio. 11 horas e 11, 22 horas e 22. Você pode ter tentado ignorar, mas algo dentro de você sabe que isso significa alguma coisa. Mas há algo que você ainda não percebeu. A lua cheia em Escorpião não ilumina apenas o céu. Ela ilumina segredos. Segredos escondidos nas sombras, guardados nas camadas mais profundas da sua alma. Escorpião, você é um signo de profundidade, de mistério, de intensidade. E quando a lua entra na sua energia, ela mexe com aquilo que estava enterrado. Talvez você tenha sentido uma nostalgia repentina, uma vontade de revisitar o passado. Ou, ao contrário, uma necessidade urgente de cortar algo de vez. Uma energia que diz, chega. Isso muda tudo. Você pode estar se perguntando, por que agora? Por que essa inquietação surgiu de repente? Escorpião, porque o universo está tentando falar com você. E quando o universo fala, ele não grita, ele sussurra, ele envia sinais, ele coloca pessoas no seu caminho, ele remove outras sem explicação. Presta atenção, houve alguém que se afastou de você recentemente? Ou alguém que reapareceu sem aviso? Talvez uma mensagem inesperada, talvez um olhar diferente, talvez um silêncio estranho. Nada disso é aleatório. A lua cheia é como um farol no meio da noite. Ela revela o que estava oculto. Ela expõe emoções que você tentou controlar. E você, Escorpião, é mestre em esconder o que sente. Mas agora, a energia está puxando essas emoções para a superfície. Você pode estar mais sensível, mais intuitivo ou mais desconfiado que o normal. Pode ter sentido que alguém está observando você ou pensando a você com intensidade. E talvez esteja mesmo, mas há algo escondido. Essa sensação de que algo vai acontecer não é ansiedade comum, é preparação. Como se sua alma estivesse ajustando para receber uma revelação. Como se um portal estivesse abrindo entre o que foi e o que está prestes a ser. Escorpião, você já passou por transformações antes. Você conhece a escuridão. Você sabe o que é renascer das próprias cinzas. Mas desta vez é diferente. Desta vez, a revelação não vem para destruir. Vem para mostrar uma verdade que você estava evitando enxergar. Você tem sentido uma mistura de medo e expectativa, como se estivesse prestes a descobrir algo que pode mudar sua rota. Isso não é imaginação. É energia em movimento. Talvez você tenha notado mudanças no seu corpo também. Cansaço inexplicável. Ou, ao contrário, uma onda súbita de energia. Emoções intensas surgindo do nada. Escorpião, seu corpo é antena. Ele capta o que sua mente ainda não compreendeu. Presta atenção aos pequenos detalhes. Aquela conversa interrompida. Aquela promessa que nunca foi cumprida. Aquele olhar que disse mais do que palavras. Tudo está conectado. A lua cheia em Escorpião é um espelho. E ela está mostrando algo que você precisa ver. Não para te assustar, mas para te libertar. Você pode estar resistindo. Pode estar dizendo para si mesmo que está tudo sob controle. Que nada vai mudar. Mas, no fundo, você sabe. Sabe que uma fase está chegando ao fim. E outra está prestes a começar. Isso muda tudo. Há uma energia de karma circulando ao seu redor. Laços antigos sendo ativados. Histórias inacabadas pedindo encerramento. E talvez, apenas talvez, alguém esteja prestes a revelar um segredo que guardou por muito tempo. Escorpião, você consegue sentir? Como se o universo estivesse alinhando peças invisíveis. Como se algo estivesse sendo preparado nos bastidores da sua vida. Mas ainda não é o momento de revelar tudo. Porque antes a verdade venha à luz, há um último sinal. Um detalhe que você precisa observar. Algo pequeno, quase imperceptível, que vai confirmar que essa mensagem é para você. E quando isso acontecer, você vai entender porque nada do que viveu até agora foi por acaso. Escorpião, agora respira devagar.
Porque aquilo que você tem sentido começa a ganhar forma. A lua cheia não trouxe inquietação por acaso. Ela trouxe revelação. E aquilo que parecia apenas um pressentimento é, na verdade, um fio invisível sendo puxado no mundo espiritual. Presta atenção, alguém está pensando em você com intensidade. Não é uma lembrança leve, é uma lembrança carregada. Há uma pessoa que tentou seguir em frente, tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas que nas últimas noites não consegue tirar você da mente. Você sentiu essa vibração, não sentiu? Como se, do nada, o nome dela surgisse na sua cabeça. Isso não é coincidência. Existe um laço energético entre vocês que nunca foi totalmente cortado. E a lua cheia em Escorpião ilumina exatamente esses laços inacabados, como uma corda invisível que vibra quando alguém pensa em você. E ela está vibrando agora. Mas há algo escondido. Essa pessoa carrega arrependimento. Talvez nunca tenha pedido desculpas. Talvez tenha sido orgulhosa. Talvez tenha escolhido o silêncio em vez da verdade. E agora o karma começa a girar. Devagar. Silenciosamente, mas com precisão. Você pode perceber isso através de pequenos sinais. Um pedido de amizade inesperado, uma visualização nos seus stories, um comentário indireto, ou até mesmo silêncio pesado demais. Escorpião, o silêncio também fala. E isso ainda não é a parte mais importante, porque não se trata apenas de alguém do passado. Existe também uma energia de inveja ao seu redor. Sim, alguém observa seus passos. Não necessariamente deseja o seu mal abertamente, mas sente desconforto com a sua força, com a sua capacidade de renascer, com a maneira como você não se quebra facilmente. Presta atenção, houve momentos recentes em que você se sentiu drenado após falar com certa pessoa, como se sua energia diminuísse sem explicação. Isso não é imaginação, é troca energética desequilibrada. Mas aqui vai o primeiro twist. Essa pessoa que você acreditava ser forte e segura pode ser exatamente a que mais teme a sua luz. E aquela que você julgava indiferente pode ser quem mais sofre em silêncio pela sua ausência. Isso muda tudo, porque Escorpião, você sempre acreditou que sabia exatamente quem estava ao seu lado e quem não estava. Mas a lua cheia revela camadas ocultas. Revela que alguém que parecia distante está, na verdade, lutando contra o próprio orgulho para se aproximar. E aqui vai o segundo twist. Aquela situação que você interpretou como traição pode ter sido medo. Medo de não ser suficiente para você. Medo da sua intensidade. Medo da profundidade que você exige sem dizer uma palavra. Mas há algo que você ainda não percebeu. Existe uma porta energética se abrindo. Uma oportunidade de reconciliação. Sim, mas não necessariamente com outra pessoa. Com você mesmo. Com a versão sua que ficou presa naquela história. Escorpião, você sente que algo precisa ser encerrado? Uma conversa que nunca aconteceu. Uma verdade que ficou entalada. A lua cheia está criando o cenário perfeito para que isso venha à tona. E pode acontecer de forma inesperada. Um encontro casual. Uma mensagem às 23h47. Um sonho tão real que parece aviso. Presta atenção aos sonhos, porque neles as máscaras caem. Há também uma energia de observação espiritual. Como se um anjo, um guia, estivesse tentando alinhar você novamente com o seu caminho original. Você desviou um pouco, não por ele, mas por dor. E agora o universo está ajustando a rota. Mas cuidado, porque nem toda aproximação será pura. Alguém pode tentar retornar apenas porque percebeu que você está mais forte, mais centrado, mais distante emocionalmente. E isso desperta desejo de controle. Presta atenção aos detalhes, ao tom de voz, à forma como a pessoa fala do passado. Se houver culpa disfarçada de justificativa, você vai perceber. Escorpião, sua intuição está afiada como lâmina. Não duvide dela agora. Existe também uma energia financeira se movendo. Algo que estava bloqueado começa a destravar. Mas apenas quando você decidir cortar definitivamente um laço emocional que ainda consome parte da sua força. E isso ainda não é a parte mais importante. Porque o segredo que a lua cheia quer revelar não está apenas fora. Está dentro de você. Existe uma verdade que você já sabe, mas está evitado aceitar. Talvez você já tenha superado alguém, mas mantém a dor como identidade. Talvez você já esteja pronto para algo maior, mas insiste em olhar para trás. Mas há algo maior vindo. Uma oportunidade, um convite, uma virada silenciosa. E ela só se manifesta completamente quando o ciclo atual se encerra. Escorpião, você está diante de um limiar, de um portal invisível entre passado e destino. E alguém, ou algo, está prestes a cruzar esse portal. A pergunta é,
Você está pronto para ver o que realmente está acontecendo nos bastidores da sua vida? Porque o que está prestes a ser revelado pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo que viveu até agora. Escorpião, agora eu preciso que você me escute com o coração aberto. Porque o que está acontecendo não é apenas sobre alguém voltando, ou sobre inveja, ou sobre mensagens inesperadas. Isso é só a superfície. A verdadeira revelação da lua cheia em Escorpião é mais profunda. Muito mais profunda. Presta atenção. O segredo que muda seu destino não é algo que alguém vai confessar. É algo que você vai perceber. Você não está sendo chamado para reviver o passado. Você está sendo chamado para superá-lo definitivamente. Isso muda tudo. A energia que você sentiu esses dias, os sonhos, as sincronicidades, o aperto no peito, a intuição gritando. Não era aviso de perda. Era preparação para a libertação. Existe um ciclo que termina agora. Um ciclo kármico. Uma história que cumpriu o papel dela na sua evolução. E aqui vem o grande twist. Aquela pessoa que parecia ser o centro de tudo, nunca foi o destino. Foi o gatilho. Foi o espelho. Foi o teste. Escorpião, você não perdeu nada. Você estava sendo moldado. A lua cheia iluminou a verdade que você evitava. Você já não vibra na mesma frequência de antes. Aquilo que antes te prendia, agora te cansa. Aquilo que antes fazia sofrer, agora só confirma o quanto você cresceu. Mas há algo escondido que você precisa compreender. Nos próximos 3 dias, haverá um sinal claro. Pode ser uma conversa reveladora. Pode ser um sonho extremamente vívido. Pode ser um encontro improvável. Ou até um silêncio definitivo que finalmente trará paz. Esse será o seu selo de confirmação. E quando acontecer, você vai lembrar deste momento. Vai entender que o universo estava alinhando tudo em silêncio. Presta atenção, você não está sendo rejeitado. Está sendo redirecionado. Existe uma porta que se fecha. Sim, mas outra, muito maior, começa a se abrir. Uma porta que envolve reconhecimento, estabilidade, uma conexão mais madura. Ou até uma oportunidade profissional que muda a sua segurança material. Porque Escorpião, quando você corta um laço já cumpriu o seu tempo, sua energia volta para você multiplicada. Talvez você tenha sentido medo de ficar sozinho, medo de começar de novo, mas você esquece quem você é. Você é o signo da morte simbólica e do renascimento. Você atravessa a escuridão e retorna mais forte, sempre. E desta vez não é diferente. Alguém pode até tentar reaparecer. Pode dizer que mudou. Pode demonstrar arrependimento verdadeiro. E aqui está a verdade final. Você terá a escolha. Isso nunca foi sobre eles terem poder sobre você. Era sobre você recuperar o seu. Escorpião, a lua cheia não vai para destruir sua vida. Vai para mostrar que você está pronto para um nível que antes não conseguia sustentar emocionalmente. Você percebe como isso muda tudo? A inveja que você sentiu era reflexo da sua ascensão. A saudade que alguém sente é reflexo da sua ausência poderosa. O arrependimento que paira no ar é consequência da sua transformação silenciosa. Mas o maior segredo é este. Você já mudou de destino. O que parecia atraso foi proteção. O que parecia abandono foi redirecionamento. O que parecia silêncio foi preparação. E nos próximos dias você vai sentir uma clareza que não sentia há muito tempo. Como se um peso fosse retirado dos seus ombros. Como se a neblina se dissipasse. Presta atenção aos sinais do corpo. Ao sono mais leve. À respiração mais profunda. À sensação de paz repentina. Isso é alinhamento. E se alguém voltar, não será para te salvar. Será para testar se você ainda aceita menos do que merece. Mas você não aceita mais. Nada pode parar. Porque você finalmente entendeu que não precisa perseguir o que é seu. O que é seu vibra na sua frequência e permanece. Escorpião, você atravessou a sombra. Você enfrentou o abandono, o orgulho, o silêncio, a dúvida. E mesmo assim permaneceu inteiro. A lua cheia apenas confirmou que sua alma já sabia. Você está pronto para um novo ciclo. Um ciclo onde você não implora atenção. Onde você não aceita migalhas emocionais. Onde você não negocia seu valor. Existe uma força espiritual ao seu redor agora. Como se seus guias estivessem dizendo, é aqui que a sua verdadeira história começa. E quando o sinal vier nos próximos 3 dias, não ignore. Pode parecer pequeno, mas será decisivo. Escorpião, você não está perdendo ninguém. Você está se encontrando. E quando você se encontra, o destino se reorganiza. O universo te escolheu. Top ou fora. Bottom ou fora.